Olha, muito antes de existir guru de autoajuda, coach, influenciador digital, um livro simplesmente decifrou o código das relações humanas de um jeito que até hoje é impressionante. Então, bora mergulhar no que Dale Carnegie pode ensinar pra gente sobre essa arte que nunca sai de moda de se conectar com as pessoas. Imagina a cena. Nova York, 1931. A cidade está em pânico. A polícia está cercando o apartamento de um dos criminosos mais procurados da história da cidade, um assassino conhecido como Two Gun Crowley. E no meio do tiroteio, com bala voando para todo lado, ele pega um papel e escreve uma carta. O que ele escreveu ali é o ponto de partida de tudo. É que o Crowley não se via como um monstro. De jeito nenhum. Na cabeça dele, ele era um cara de coração bondoso que só estava se defendendo. É chocante, né? E isso leva a gente direto para a pergunta central de Carnegie. Se nem os piores criminosos se culpam por nada, que chance a gente tem de fazer alguém mudar de atitude na base da crítica? E aqui a gente entra no nosso primeiro grande ponto. A crítica simplesmente não funciona. É o que Carnegie chamou de a futilidade da crítica. Ele percebeu uma coisa: em 99% das vezes, as pessoas não se criticam, não importa o quão erradas elas estejam. Elas vão se justificar, vão culpar o mundo, mas a si mesmas, dificilmente. Carnegie tinha uma metáfora ótima para isso. Ele dizia que a crítica é como um pombo-correio. Ela sempre volta para casa. Sabe por quê? Porque quando a gente critica alguém, a gente fere o orgulho da pessoa, cria ressentimento e quase nunca gera uma mudança real. Na verdade, o que acontece é que a pessoa se fecha e entra na defensiva na hora. E tem um exemplo histórico perfeito disso, que é o de Abraham Lincoln. Quando era mais novo, o Lincoln adorava uma boa briga. Ele criticava os oponentes publicamente, escrevia cartas anônimas. Uma vez ele pegou tão pesado com um político que o cara o desafiou para um duelo. Um duelo de espadas, para valer até a morte, que só não aconteceu por um triz. Essa experiência de quase morte mudou a vida do Lincoln. Anos depois, já como presidente, depois da Batalha de Gettysburg, ele ficou furioso com o general Meade, que deixou o exército inimigo escapar. Lincoln, indignado, sentou e escreveu essa carta aqui, destruindo o general, só que ele nunca enviou. Ele tinha aprendido, da maneira mais difícil, que a crítica ácida não leva a lugar nenhum. E tudo isso leva a gente para o primeiro princípio, talvez o mais importante de Carnegie. Não critique, não condene, não reclame. É simples assim. Em vez de julgar, o esforço tem que ser outro. Tentar entender. Tentar descobrir por que as pessoas fazem o que fazem. Mas, afinal, quem era esse cara, o Dale Carnegie? É importante saber que ele não era um acadêmico, um teórico. Pelo contrário, ele era alguém que sentia na pele essas dificuldades e que precisava desesperadamente encontrar uma solução para si mesmo. E ele transformou as próprias aulas num verdadeiro laboratório de relações humanas. A jornada dele é incrível, sabe? Ele veio de uma família pobre do Missouri, era um garoto cheio de complexos, super tímido, tentou ser vendedor de bacon, de sabão, de carros e quebrou a cara em tudo. Foi meio que por desespero que ele começou a dar aulas de oratória para empresários e foi ali, naquela sala de aula, que ele descobriu o seu laboratório perfeito para testar o que funcionava e o que não funcionava com as pessoas. E foi nesse laboratório humano que ele descobriu o que ele chamava de o grande segredo para lidar com as pessoas. Uma espécie de chave mestra que abre praticamente todas as portas nas nossas interações. E o segredo não era nenhuma técnica de manipulação, nada disso. Era algo bem mais profundo. Citando o psicólogo William James, Carnegie diz que o princípio mais profundo da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Preste atenção nessa palavra, ânsia. Não é um simples desejo, uma vontade. É uma fome, uma necessidade fundamental. Mas aqui tem um ponto crucial. Ele não está falando de bajulação, de puxar o saco. Qual a diferença? A apreciação é sincera, vem do coração. Já a bajulação, o elogio falso, é egoísta e, como ele dizia, vem dos dentes. E pode ter certeza, todo mundo percebe a diferença. Para mostrar o poder da apreciação sincera, Carnegie conta a história de Charles Schwab. Ele foi um dos primeiros executivos nos Estados Unidos a ganhar um salário de $1 milhão por ano. Naquela época, isso era uma fortuna absurda, dava mais de $3 mil por dia. Aí vem a pergunta de $1 milhão, literalmente. Por que ele ganhava tanto? Era porque ele era o cara que mais entendia de fabricação de aço no mundo? A resposta, segundo o próprio Schwab, não, de jeito nenhum. A maior habilidade dele, o seu grande trunfo, era a sua capacidade de lidar com gente. Nas palavras dele, ele era caloroso em sua aprovação e generoso em seu elogio.
Era essa capacidade de botar as pessoas para cima que o chefe dele, o magnata Andrew Carnegie, valorizava mais do que qualquer outra coisa. Ok, então a gente já tem a base. Não criticar e apreciar de verdade. Com isso em mente, vamos ver 3 técnicas bem práticas que Carnegie ensinava para a gente usar no dia a dia. E são 3 coisas que parecem até simples demais, mas que são poderosíssimas. Primeiro, se interesse de verdade pelas outras pessoas. Segundo, sorria. E terceiro, que é talvez o mais esquecido e mais importante, lembre-se que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais doce e mais importante que existe. Para a gente entender o poder do nome, Carnegie conta a história de um vendedor chamado Sid Levy. Ele tinha um cliente com um nome que todo mundo achava complicado, Nicodemos Papadoulos. A maioria simplesmente o chamava de Nick, mas o Levy não. Ele fez questão de decorar e usar o nome completo. O resultado? O cliente ficou com os olhos cheios d'água e disse que em 15 anos morando no país, ninguém tinha se dado ao trabalho de aprender o nome dele. Isso criou uma conexão imediata e muito forte entre eles. Tá, mas e aí? Como a gente pega essas ideias de quase 100 anos atrás e aplica na nossa vida hoje? Bom, a verdade é que elas nunca foram tão relevantes. E aqui está um caminho bem prático para a gente começar. Que tal um passo a passo para melhorar qualquer conversa, talvez até hoje à noite? Primeiro passo, faça perguntas que a outra pessoa vai gostar de responder, geralmente sobre as coisas que ela mais ama. Segundo, incentive a pessoa a falar sobre si mesma, sobre o que ela já conquistou. E terceiro, que é de ouro, escute com atenção total. Porque dar atenção exclusiva é uma das formas mais sinceras de elogio que existem. No fim das contas, a mensagem toda pode ser resumida numa frase que o próprio Lincoln usava: se quer pegar o mel, não chute a colmeia. É uma metáfora perfeita, né? Uma abordagem mais gentil, que tenta entender o outro, é infinitamente mais eficaz do que chegar com os 2 pés no peito. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Pensa aí, qual conversa nesta semana poderia ser completamente diferente se, em vez de criticar ou julgar, o esforço fosse genuinamente tentar enxergar as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa? O que poderia mudar?